Se a gente seguir a lógica, se a gente seguir o natural das coisas, de como tudo acontece, desdobra na nossa vida, na nossa rotina, como as coisas acontecem basicamente todos os dias, é claro que a gente sempre vai preferir aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que eu preciso gastar menos energia. De forma resumida, aquilo que é mais gostoso de ser feito naquele momento. Mas nem sempre, na verdade, quase nunca, essas decisões, essas escolhas, dessas facilidades do confortável vão nos trazer bons resultados, vão nos levar para onde a gente quer chegar e vão contribuir para a pessoa que a gente quer se tornar. E eu quero falar sobre esse assunto hoje porque é extremamente relevante e é muito importante que a gente tome cuidado com esses detalhes, com essas escolhas que a gente faz todos os dias na nossa vida. E antes de começar a falar sobre tudo isso, porque tem muito conteúdo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever. É só um cliquezinho aqui abaixo do vídeo. Se você quiser ser notificado toda vez que eu trouxer um conteúdo novo aqui, é só você ativar o sininho. Assim você não vai perder nada. E para você que já é inscrito aqui, que já acompanha o meu canal, seja muito bem-vindo de volta. É um prazer ter você por aqui. Bom, por muito tempo na minha vida, eu também fui a pessoa que sempre escolhia aquilo que era mais gostoso no momento. Eu escolhia aquilo que era mais confortável, aquilo que era mais prazeroso, aquilo que era mais fácil, aquilo que basicamente não ia me tirar da zona de conforto. E quando a gente está nesse modo, basicamente a gente está no piloto automático. Ou seja, o piloto automático nada mais é do que quando a gente está seguindo a nossa vida, a nossa rotina normalmente e a gente só faz aquilo que está ali dentro da nossa zona de conforto. Aquilo que já está estabelecido, aquilo que já existe, aquilo que eu já estou acostumada a fazer. Basicamente, eu não faço nada diferente, não faço nada novo. Eu não mudo os meus hábitos, eu não mudo muitas coisas na minha vida. Eu só sigo repetindo tudo aquilo que já está instalado, que já existe na minha vida. E qual que é o grande prejuízo quando a gente está nesse modo automático? É que quando a gente está falando de zona de conforto, a gente não está falando de crescimento, a gente não está falando de evolução, a gente não está falando de uma melhora constante. E levando em conta que para que a gente chegue onde a gente deseja, a gente precisa estar nessa constante melhora, nesse constante crescimento, nessa evolução, a gente precisa necessariamente sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sempre estar buscando mais, aprendendo, se melhorando, lapidando, aprimorando a nossa rotina, os nossos hábitos, aquilo que a gente faz diariamente. A gente não pode simplesmente se deixar levar pelos prazeres momentâneos, por aquilo que eu quero fazer no momento porque é mais gostoso, por aquilo que eu quero fazer no momento porque é mais confortável, porque eu já estou acostumada. Porque senão a gente não vai ter progresso. Então, basicamente, o que eu fiz para conseguir gostar desse processo que não é confortável? Quando nós não estamos num processo de evolução, de crescimento, a gente vai considerar que todas as coisas que demandam um pouco mais do nosso esforço, da nossa energia, todas as coisas que são novas, diferentes na nossa vida, são muito difíceis, são muito complexas, não são pra gente, a gente não gosta, a gente não tem tempo, a gente não consegue. A gente vai encontrar um monte de justificativa para não fazer aquilo que a gente não está acostumado, para não fazer aquilo que eu ainda não faço. Só que tudo isso são simplesmente as nossas crenças se apresentando na nossa vida. Então, quando você está num processo de desenvolvimento, quando você está buscando pelo autoconhecimento, quando você está buscando ser uma pessoa melhor, conhecer mais sobre si mesmo, você vai começar a entender algumas coisas e você vai começar a entender que é extremamente necessário que você saia desse conforto, que você saia desse modo automático, desse habitual. É extremamente necessário que você faça coisas diferentes, principalmente quando a sua rotina não estiver alinhada de acordo com aquilo que você deseja. Então, por exemplo, alguns anos atrás a minha rotina era aquele caos. Eu não tinha tempo para nada, os meus hábitos eram péssimos e eu, obviamente, só queria fazer aquilo que é mais confortável para mim. E todo o resto eu abominava. Então, atividade física, nem pensar. É muito difícil, leva muito tempo, é muito caro, eu não posso, eu não consigo, não dá pra mim, a minha rotina é muito corrida, não tem como. Leitura, eu odeio, me dá sono, não é pra mim, eu não gosto. Todos os bons hábitos, a gente vai conseguir encontrar 1 milhão de desculpas para não executá-los.
quando nós não estamos num processo de desenvolvimento, quando a gente não está alinhando a nossa rotina de acordo com aquilo que a gente deseja conquistar. Então, quando você começa a se desenvolver, quando você começa a entender o que você deseja da sua vida, quais são os seus objetivos e quem você quer se tornar, as coisas ficam mais claras. Você consegue entender o que de fato importa na sua vida, o que é prioridade e o que não é, o que você deve fazer para chegar até lá e o que você deve deixar para lá, que não é importante, e até mesmo o que você deve eliminar completamente da sua vida. Então, basicamente, foi dessa forma, com esse processo, que obviamente não aconteceu de uma hora para outra, que eu consegui programar a minha mente para gostar daquilo que não é tão confortável assim. Então, mudar os meus hábitos. Eu consegui entender que para que eu tivesse a vida que eu queria ter, para que eu chegasse onde eu desejava chegar, para que eu me tornasse quem eu queria ser, eu precisava mudar os meus hábitos, eu precisava mudar a minha rotina. Então eu fui fazendo esse alinhamento aos poucos, eu fui mudando os meus hábitos aos poucos. E claro, no começo é muito desconfortável, principalmente quando você está iniciando uma mudança na sua rotina, quando você está começando algum hábito que você detestou por toda a sua vida. É muito difícil, é muito complexo, é muito desgastante, é muito desconfortável. Só que você precisa ter o seu porquê muito forte, você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Precisa existir um grande motivo por trás, para que você se mantenha nesse processo. Então, por exemplo, eu não tinha o hábito da leitura, eu nunca tinha terminado de ler um livro sequer na minha vida. Aí eu comecei a entender que era importante que eu estivesse sempre estudando, que eu estivesse sempre lendo, que eu tivesse esse hábito na minha vida. Afinal de contas, é um hábito extremamente positivo que ia agregar demais para quem eu gostaria de me tornar. E aí, aos poucos, eu fui inserindo esse hábito na minha vida, na minha rotina. Eu fui comprando os livros, eu comecei a ler, obviamente, aos poucos. Eram poucas páginas, eram poucos minutos por dia que eu lia. Era ruim, era desconfortável, era chato, eu ficava com sono, eu me distraía com muita facilidade. Basicamente, eu não gostava ainda desse processo no começo, mas eu insisti, porque eu sabia que era necessário. Aos poucos, eu fui gostando mais, aos poucos eu fui aumentando o tempo, e hoje em dia, a leitura faz parte da minha rotina e é um hábito que eu sou extremamente apaixonada. Da mesma forma, aconteceu com os outros hábitos. Atividade física, por exemplo, eu detestava academia. Eu era uma pessoa que claramente arrumava qualquer desculpa que você possa imaginar para que eu não fosse na academia, para que eu não praticasse atividade física. Tanto é que esse foi o hábito que mais demorou para que eu estabelecesse na minha rotina. Foram 2 anos que eu fiquei insistindo, que eu fiquei indo arrastada, que eu fiquei indo na força do ódio, que eu fiquei indo sem gostar, sem querer ir, até que eu começasse a gostar desse processo. Aconteceu a mesma coisa do que a leitura. Hoje em dia, a academia faz parte da minha rotina, eu vou todos os dias e eu amo estar lá. O meu dia não começa da mesma forma se eu não faço a minha atividade física. Então, você percebe que todas as coisas na nossa vida estão condicionadas, que a gente vai criando narrativas e histórias a partir dessas coisas condicionadas que a gente tem, desses hábitos que a gente vem alimentando. E por a gente ter essas narrativas, por a gente ter esse condicionamento, a gente acredita que é muito melhor que a gente escolha algo prazeroso para agora do que a gente escolha algo que é desconfortável. É muito melhor que a gente escolha algo que vai me trazer um benefício agora, ou seja, os hábitos que não são positivos, porque são eles que nos trazem um prazer momentâneo. Então, por exemplo, mexer no celular, ficar vendo videozinhos, assistir televisão, jogar videogame, comer alguma comida hiperpalatável, alguma bebida, ou até mesmo vícios, né, em cigarro, enfim, ou fazer compras, enfim, coisas que vão trazer um prazer, que vão ser gostosas naquele momento, mas que não necessariamente vão nos trazer um benefício no longo prazo. Então, para que a gente possa ter essa perspectiva, a gente precisa necessariamente avançar a nossa mentalidade. A gente precisa sair dessa mentalidade fixa, a gente precisa estar nesse processo de entender mais, de querer alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente deseja e não simplesmente ficar vivendo um dia depois do outro sem muita perspectiva, sem saber para onde a gente está indo, sem saber o que é importante. Quando a gente consegue entender
onde que a gente quer chegar, a gente consegue fazer escolhas inteligentes na nossa rotina e decidir o que vai ficar e o que vai sair, o que faz parte da minha vida e o que não faz mais parte. E essa é uma das coisas mais importantes para que você consiga ir fazendo essa transformação na sua rotina. Porque com esse processo você vai conseguir perceber que muitas coisas que você faz ou fazia não tem nada a ver com a vida que você quer viver. Não contribui em absolutamente nada para aquilo que você quer conquistar, para quem você quer se tornar. E aí fica muito claro que você precisa eliminar da sua rotina, que você precisa deixar isso para trás, para que você abra espaço para os novos hábitos, os novos comportamentos, as novas escolhas que você vai fazendo a partir da nova pessoa que você vai se tornando. Então, quando você consegue entender que você faz tudo aquilo que você acredita na sua vida, que você arruma tempo para tudo aquilo que você acredita e que você prioriza, você vai conseguir ter essa clareza de entender que a sua mentalidade é determinante e que você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar as histórias que você vem contando para si mesma. Então, por exemplo, eu falava que eu não tinha tempo para ler, eu falava que eu não gostava de ler, eu falava que me dava sono, eu falava que eu odiava fazer atividade física, eu falava que eu não tinha tempo, eu arrumava todas essas desculpas. Mas por quê? Porque existiam muitas crenças relacionadas a esses hábitos. A partir do momento que eu fui entendendo o que existia por trás dessa mudança de comportamento, desses hábitos, eu fui conseguindo mudar esses comportamentos. Quando eu consegui entender como as coisas funcionavam, quando eu consegui entender que aquilo era simplesmente para me manter na minha zona de conforto, eu consegui ir de encontro com tudo aquilo que eu acreditava. E esse processo, ele vai levar tempo. Como eu falei, a atividade física para mim demorou 2 anos. Eu precisei ficar 2 anos insistindo, fazendo o contrário do que eu acreditava para que eu pudesse estabelecer na minha vida. Mas valeu super a pena, porque é um hábito hoje em dia que está estabelecido, que eu gosto e que eu sei que é muito positivo. Esse hábito, ele não vai me trazer prejuízos, ele não vai me trazer malefícios no longo prazo, muito pelo contrário, ele só traz benefícios. É um hábito que é positivo para minha saúde física, para minha saúde mental, para o sono, para a produtividade, é benéfico para muitas coisas na minha vida. Então é claro que valeu a pena e é claro que a gente precisa respeitar esse processo, esse tempo, porque dependendo das crenças, das histórias, do condicionamento que a gente tem na nossa vida, vai ser um processo, um trabalho, um caminho a ser percorrido até que a gente vá desconstruindo tudo isso e consiga deixar para trás, consiga reformular tudo isso na nossa vida. E aí, quando você está nesse processo, aos poucos você vai percebendo que você vai se apaixonando por esse processo. Você vai se apaixonando pela pessoa que você está se tornando, pelos hábitos que você está cultivando, pelos resultados que você está tendo. E você vê o quanto é incrível saber que esse caminho que você está trilhando vai te levar justamente para onde você quer ir. Você consegue perceber esse alinhamento e é muito incrível, porque quando você consegue perceber esse engajamento entre a sua vida, as suas ações, os seus hábitos, as suas escolhas e a vida que você almeja, você fica mais animado, mais entusiasmado. Você quer fazer aquilo ali de novo, e de novo, e de novo, e de novo, todos os dias na sua rotina, porque você sabe que é essa repetição, que são essas escolhas, que são esses hábitos que vão te levar para onde você quer chegar. É fazendo isso pelo tempo suficiente que você vai conseguir chegar aonde você deseja, que você vai conseguir se tornar a pessoa que você deseja. E é muito gratificante você poder ver o seu progresso, a sua melhora, olhar para trás e perceber o quanto você mudou, o quanto você se transformou, o quanto você está melhor, o quanto agora você é uma versão muito, mas muito melhor de si mesmo. E tudo isso vale muito a pena. Vale muito a pena passar pelo processo, pelo desconforto, vale muito a pena passar por essas dificuldades, porque isso é para que você se desenvolva, para que você passe por essa transformação. E é necessário esses momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade, de desconforto, porque toda transformação vai precisar de um desconforto, vai precisar passar por esse momento de dificuldade. É assim que funciona para todas as coisas na nossa vida. Então você tem que se orgulhar do seu processo e aí você vai se apaixonar por tudo aquilo que te faz bem, por tudo aquilo que te faz crescer, por tudo aquilo que te aproxima da pessoa que você quer se tornar, da vida que você quer viver. E não tem nada melhor do que se apaixonar pelo seu processo, pela sua evolução, pela sua vida, porque aí quanto mais você gosta de tudo que você está vivendo, quanto mais você vê sentido no que você está fazendo, mais você vai ficar focada,
mais você vai ficar ali querendo estar ali, querendo fazer aquilo, e mais você vai ficar forte ali nas suas decisões, nas suas escolhas diárias. Isso é muito importante. E aí, o que era desconfortável para você um tempo atrás vai passar a ser muito bom, vai passar a ser confortável. Então, o que era desconfortável para você um tempo atrás vai passar a ser confortável, vai passar a ser bom, vai passar a ser algo que você gosta. E aí, o desconforto vão ser outras coisas, vai mudando conforme você vai evoluindo, vai passando pelo processo, as dificuldades vão mudando. Mas aquilo que você considerava no passado algo extremamente negativo, extremamente desconfortável, você vai perceber que você atualmente gosta, porque você se transformou em uma pessoa diferente. E foi basicamente dessa forma que eu consegui programar a minha mente para gostar do desconforto. É porque o grande segredo é que o desconforto só existe lá no começo, só existe nesse período de transição, de adaptação, porque depois o desconfortável vira algo que você se apaixona. E aí não é mais desconfortável, é algo inclusive muito bom de ser feito. Eu espero que você tenha compreendido a minha mensagem nesse vídeo, espero que te ajude para sua rotina, para suas escolhas, para o seu processo de se tornar a sua melhor versão. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo. É muito importante que você deixe o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Se você quiser, você pode deixar uma sugestão de vídeo, você pode comentar aqui a sua experiência, como é na sua rotina, quais as suas dificuldades. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar e possivelmente trazer até outros conteúdos relacionados a esse assunto. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, ainda dá tempo. Clica aqui embaixo e se inscreve, que é muito importante para o crescimento do canal que você seja inscrito. Muito obrigada pela sua atenção e eu vou esperar você para o nosso próximo vídeo.